Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Marilândia Machado e essa é a nossa disciplina de Educação Especial e Processos de Inclusão. Estou no estúdio de gravação do IFRO Campus Zona Norte. Ao fundo temos uma parede branca com pontos interligados, ao lado temos letras grandes, EAD, e a frase Mudando Realidades. Vou fazer a minha audiodescrição para vocês. Sou uma mulher parda de 1,67 m, tenho cabelos lisos e pretos na altura do ombro. Estou trajando uma blusa jeans na cor clara e utilizando calça verde e um tênis preto e branco. Vamos para a nossa aula de hoje? Turma, na nossa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os processos históricos de inclusão. Quando eu falo de inclusão, eu me remeto à exclusão também. E nós precisamos conhecer um pouquinho mais desse processo. No início da sociedade, no processo de civilização, nós fomos acompanhando as movimentações sociais, culturais, e essas transformações, elas foram muito importantes para que nós chegássemos hoje a essa busca pela inclusão, a essa luta e utilizando esse termo. Mas para chegarmos até aqui, nós passamos por um processo histórico. Por isso que o tema da nossa aula hoje é uma breve contextualização da exclusão à inclusão. Por que eu estou falando isso? Porque antes de chegarmos à inclusão, nós passamos por alguns movimentos. E esses movimentos que nos levaram a compreender o que não estava certo, o que poderia ser melhorado, pensando nas pessoas que possuem algum tipo de deficiência. Então, vamos conhecer um pouquinho mais. Eu quero começar falando para vocês sobre essa citação de Pacheco e Alves. Eles falam assim: a forma como se vê o indivíduo com deficiência é modificada de acordo com os valores sociais, morais, filosóficos, éticos e religiosos adotados pelas diferentes culturas em diferentes momentos históricos. Então, quando eu falei para vocês no início da nossa aula que nós precisávamos fazer esse movimento histórico, esse percurso histórico, é porque hoje nós falamos muito de inclusão. É um tema bem enfatizado em todos os setores, não só no educacional. Mas, para chegar nesse movimento da inclusão, nós passamos pelo movimento da exclusão, da segregação e da integração, para então chegarmos aqui. E esses fatores que foram falados aqui, os fatores morais, filosóficos, éticos e religiosos, eles foram fundamentais para que a gente chegasse hoje nesse termo chamado inclusão. Mas e aí? O que seria a inclusão hoje? Vamos falar da exclusão, primeiramente? Como que o autor caracteriza a exclusão? Vamos lá. Primeiramente, gente, eu quero que vocês observem essas imagens. Essas imagens aqui, ó, elas correspondem a um objetivo diante do que eu vou apresentar, tá bom? Logicamente que nós temos vários períodos que nós poderíamos falar de exclusão, mas o que eu trouxe para destacar para vocês é o período da pré-história, o Antigo Egito e a Grécia Antiga. Então, o que nós temos? Santos, 1986, ele faz a seguinte caracterização, tentando remeter ao processo de exclusão. Ele fala do povo Chiricoa, que mudavam-se com frequência. Durante essas mudanças do povo Chiricoa, eles levavam estritamente o necessário. O que eu quero dizer para vocês sobre isso? Então, por que o autor trouxe isso para a gente? Esse povo Chiricoa são povos indígenas que habitavam a Colômbia. E nessa questão de ficarem fazendo essas mudanças para buscar os recursos de sobrevivência, eles tinham que levar estritamente o necessário. Quando ele fala isso, o que seria o estritamente necessário? As crianças, os crianças com deficiências, idosos ou pessoas doentes, eles eram deixados para trás, porque eles eram considerados como um fardo a mais. Como eles eram deixados para trás, muitos deles acabavam morrendo
e viviam aí, contavam com a própria sorte. Esse era um processo de exclusão. E o autor, vou voltar lá no nosso slide, ele falava assim, só que essa exclusão, ela não era advinda de uma discriminação intencional. Quando eu falo de discriminação intencional, eles estavam fazendo um tipo de discriminação, uma exclusão, mas motivadas na questão da sobrevivência. Não era uma coisa intencional, de exclusão, porque, eu não gosto, eu não quero. Então, não era intencional. O autor, ele enfatiza o seguinte, independentemente de ser intencional ou não, o processo de exclusão marginalizava essas pessoas que não podiam acompanhar esse povo Chiricoa. E aí nós vamos dar um pulinho lá para o Antigo Egito. O Antigo Egito, como era a situação? A pessoa com deficiência física, com problemas mentais ou doenças graves, elas eram compreendidas como o quê? Como espíritos maus, como demônios ou pecados de uma vida anterior. Então, e eles também não podiam ser curados, a não ser pela intervenção dos deuses. Isso quer dizer o quê para nós? Que lá no Antigo Egito, essas pessoas eram assim, ele tem uma deficiência intelectual, ele está pagando o pecado de uma vida anterior, ele é possuidor do demônio. Eles relacionavam a coisas ruins. Mas será que só no Antigo Egito acontecia isso? Será que alguém já vivenciou uma situação dessa de exclusão? Quando a gente vê uma pessoa com deficiência e a gente comentar, por que será que aquela pessoa está sofrendo desse jeito? Por que essa pessoa possui essa deficiência? Existem muitas falas atuais, assim, carregadas com esse preconceito. É uma coisa que a gente está enfatizando lá no Antigo Egito, mas que a gente ainda pode vivenciar na contemporaneidade. É errado? Muito errado, gente. Quando a gente fala de processos inclusivos, a gente já precisa extinguir, esquecer esse tipo de situação. Então, vamos continuar. E aí, nós vamos para a Grécia Antiga. Gente, nessa parte aqui, eu vou fazer essa leitura e depois nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. O que eles valorizavam muito na Grécia Antiga? O corpo, belo e forte. E aqueles que não correspondiam a esse corpo belo e forte, eles eram abandonados, exceto guerreiros mutilados nas guerras, porque estes recebiam proteção do Estado. Quando eu falei para vocês lá na pré-história, que eu falei do povo Chiricoa, a gente falou das crianças deficientes, das pessoas com deficiência, dos idosos e das pessoas doentes que eram abandonadas. Aqui, na Grécia Antiga, nós temos a mesma situação. O que era valorizado nesse período? Quando a gente fala assim, nossa, ele é um deus grego, nós sempre nos referimos aos deuses gregos com embelezamento, porque era isso que era valorizado. Então, o corpo belo, as estátuas da Antiga Grécia, é sempre mostrando o corpo como algo forte. Isso era positivo. Quem não atendia essa perspectiva, quem não possuía esse corpo belo e forte, esses atributos, eram abandonados, muitas vezes eram até mortos, porque eles não trariam nenhum significado, não ia conseguir ajudar a sociedade. Aí, lá no final eu falei sobre os soldados, os guerreiros. Esses não, esses passaram, eles tinham alguma deficiência após batalhas de guerra, então acabavam tendo uma perna mutilada, um braço ou outras situações que se tornavam deficientes. Aí eu vou trazer outra situação. A deficiência pode ser uma deficiência que a pessoa nasce com, ela já nasce assim, ou ela pode ser adquirida após um acidente, após algum trauma, alguma coisa nesse sentido. E aí, nesse período aí que eu estou me referindo, eles eram mutilados e o Estado acabava cuidando deles, dando assistência. Então, eles eram uma educação assistencialista, vamos dizer assim, tá bom?
E assim a gente começa um novo processo. Se vocês observarem, a gente tinha uma situação de abandono, aí dependendo da situação, nós temos uma situação de assistencialismo por parte do Estado, certo? E aí nós vamos falar sobre a segregação. Quando que tudo isso mudou? A partir do surgimento do cristianismo. Por que a partir disso? A partir do surgimento do cristianismo, a pessoa com deficiência, ela passou para o status de humano e possuidor de alma. Por isso, eles tinham os cuidados assegurados pela família e também pela igreja, E aí nós temos o início de abrigos e criação de hospitais. Qual que é a grande questão aí que eu vou explicar para vocês? Essa questão do surgimento do cristianismo, que a pessoa com deficiência ela começou a ser caracterizada como um ser humano e possuidor de alma, é muito importante para quê? Para que não ocorresse situações que aconteciam no passado, anterior ao cristianismo. O abandono, a pessoa acabar matando um ser humano que possuía deficiência. Então, a partir desse momento, não podia mais cometer esse tipo de situação. Eles tinham a vida assegurada. Por quem? Pela igreja e pela família. E aí, quando eu falo da questão do surgimento de hospitais, não se iludam. Não pensem que esses hospitais tinham o mínimo básico para a sobrevivência, para os cuidados, para as características da deficiência. Esses hospitais, o autor, que eu enfatizei aqui para vocês no início, que é a nossa maior referência hoje, que é Santos, ele fala assim, esses hospitais tratavam-se, na verdade, mais como depósito de pessoas doentes e pessoas deficientes. Muito dessas pessoas ficavam lá jogados à própria sorte e morriam, não tinham os cuidados necessários. Nossa, professora, que triste isso. Sim, gente, mas isso fez parte da nossa história e isso é uma realidade já comprovada por vários estudos, tá bom? Após o cristianismo, nós temos o quê? O século XIX. É um salto que eu estou dando, gente. Não vou conseguir apresentar tudo para vocês. E aí a gente vem e supera a compreensão da deficiência como uma doença. Ela deixa de ser considerada uma doença e passa a ser uma particularidade, uma situação em que se encontra o sujeito. Mas isso está relacionado também à segunda fase da Revolução Industrial. Por quê? Devido ao modo de produção capitalista, os deficientes passaram a ser vistos como potencialmente capazes de executar tarefas nas indústrias. Quando eles perceberam isso, olha, nós precisamos colocar essas pessoas para fazer alguma coisa e eles terem algum significado e ajudar a sociedade a prosperar, vamos dizer assim, nesse modo de produção capitalista. Então, foi uma coisa intencional. Professora, foi negativo ou positivo? Vamos pensar do lado positivo. E aí, nós vamos dar um saltinho para o século XX. Apesar de, aqui está falando assim, ó, política educacional brasileira tem a inclusão da educação para deficientes, somente aqui no século XX, gente. Mas o Brasil, por exemplo, ele começou a se preocupar com essa questão da deficiência ainda no século XIX, mas foi somente aqui que criou-se uma política educacional brasileira, pensando nessas pessoas com deficiência, por volta aí final da década de 50. E aí nós temos a criação de classes especiais. Por isso que eu falei para vocês observarem essas imagens, tá? Essas imagens têm muito a ver com a questão da segregação. Crianças com deficiência e crianças sem deficiência. Então, como que funcionava, professora, essa questão da criação de classes especiais? Por isso que a gente já não fala mais de exclusão, a gente vai falar de segregação. Porque a exclusão, nós nem considerávamos as pessoas que tinham deficiência. Elas eram excluídas da sociedade. Agora, nós estamos falando de segregação. Elas existem, mas tem que ter um lugarzinho ali para elas. Aqui são as pessoas com deficiência. Elas precisam ficar juntas. Elas não vão se misturar com as outras pessoas consideradas normais. Por isso que eu falo crianças com deficiência e crianças sem deficiência.
E é isso na escola, quando eu falo de classes especiais. Como que eles foram inseridos? Já entendemos que eles são pessoas que precisam de cuidados e precisam de educação. Então, vamos trabalhar para que não tenha mais esse processo de exclusão. Vamos criar as classes especiais. Lá na escola regular, nós temos a escola e temos os alunos que são normais e os alunos que eram considerados anormais. Quem são esses alunos anormais? Os alunos que possuem algum tipo de deficiência. E aí tinha um método da classificação e da separação. Como que acontecia isso? Chegava na escola, eles faziam testes, tem um estudo que fala isso claramente em Minas Gerais, eles faziam testes e iam classificando. Aí quando a gente pensa assim, no período que a gente estudou, era classificado primeiro A, primeiro B, primeiro C, primeiro D e primeiro E. Em qual turma você estudava? Eu estudava no primeiro A. Pensando anteriormente. Isso significava que eu era o aluno incrível, o aluno sem nenhum problema. Conforme essas letras de classificação iam subindo, essas pessoas que iam sendo colocadas em sala eram pessoas que tinham mais dificuldade. Então, nós temos do A ao E. Quem eram os alunos que estavam na classe E? Os alunos que tinham muita deficiência, os alunos que não correspondiam àquilo que era esperado. Por isso que a gente chama de segregação, porque eles foram para a escola, porém eles não recebiam o mesmo atendimento dos outros. Qual a maior dificuldade diante disso? A maior dificuldade é que muitos professores não queriam trabalhar nessas turmas especiais, não tinham formação para isso e acabava acontecendo mais um processo de exclusão. Então, a segregação também era acompanhada de exclusão, porque esses alunos estavam na escola, porém eles não estavam compartilhando dos mesmos conhecimentos, do mesmo ensino, do que era fornecido aos demais, certo? E aí a gente remete um pouquinho, quem estudou mais na década aí de 1990, 91, lembra um pouquinho dessa classificação de primeiro A, primeiro B, C, D e E, e a gente falava, do A eram os melhores. Hoje a gente já luta contra isso, tá? Então vamos avançar. Então aqui nós temos o processo de integração. O que diferencia o processo de integração para o processo de segregação que eu apresentei anteriormente? Nesse processo de integração, as pessoas com deficiência ocupam o mesmo espaço que as pessoas sem deficiência. Pensando isso lá na escola, os alunos com deficiência vão para a escola regular e são matriculados na mesma turma de alunos que não possuem nenhum tipo de deficiência. Sasaki, que é o autor que aborda o assunto, com muito conhecimento, ele fala que a integração é um movimento que vem do modelo médico, ele caracteriza como um modelo médico. Por que ele fala isso? Porque esse modelo de integração, ele caracteriza o problema na pessoa com deficiência. Então, é o deficiente que precisa adequar-se à sociedade. Então, ele é integrado, ele vai para a escola, desde que ele tenha condições e ele consiga superar todas as barreiras que existem ali. Então, ele consegue se adaptar ao meio. É por isso que a gente fala de integração e não inclusão. E ele fala de dois princípios, o princípio de normalização e o princípio de mainstreaming. O que seria o princípio de normalização? É muito interessante essa parte aqui, que o princípio de normalização é a compreensão de que as pessoas com deficiência eles têm que ter garantido o direito de usufruir de coisas que as outras pessoas que não têm deficiência usufruem. Para isso é criado espaços para que essas pessoas vivenciem situações que as outras pessoas sem deficiências vivenciam. Só que o autor ele faz uma crítica para essa situação. Por que essa crítica? A crítica vem no sentido que eles precisam vivenciar junto. Se a gente cria situações para que o público da educação especial frequente somente eles aquele lugar, a gente está novamente voltando para a segregação. E aí ele fala do princípio de mainstreaming. O que seria esse princípio? Isso aqui, gente, em inglês significa integração, tá? Que é o princípio de integrar, de estar na escola junto com os outros, que é isso aqui que eu apresentei para vocês. Só que para isso nós precisamos fazer um esforço que lá na integração
a gente fala que é um esforço que ele tem que se adequar, um esforço unilateral. Ele tem que se adequar. E quando a gente fala para superar isso, que a gente vai ver lá no processo de inclusão, a gente vai por uma outra perspectiva. Então, esse esforço unilateral que a gente está falando aqui, que faz parte da integração, é a pessoa com deficiência tem que se adequar, ela tem que se esforçar. Ela vai conseguir se ela tiver o esforço. Então, é um esforço unilateral, que só vem da pessoa. E aí a gente vai para o processo de inclusão, que é o que nós mais abordamos hoje em dia. Inclusão. O que seria? Aqui nós temos a mesma situação, só que eles estão no mesmo espaço, dentro de sala de aula. Aqui é um exemplo de sala de aula que eu estou dando, e não há essa diferenciação. E aqui é os alunos com deficiência, aqui é os alunos sem deficiência. Todos estão juntos e misturados, todos fazem parte de um mesmo processo de ensino. Quem contribuiu muito para esse avanço, para a gente sair desse paradigma do paradigma da integração para a inclusão, foi a Declaração de Salamanca, de 1994, que ela veio falando de uma educação para todos. Então, esses alunos começam a ser percebidos, a gente começa a falar que o processo de integração já não é mais suficiente, nós precisamos de um processo inclusivo. E aí, para ter um processo inclusivo, a gente precisa de um movimento bilateral, que é um movimento da pessoa com deficiência e da sociedade como um todo. E aí eu vou trazer o exemplo da escola. Quando há um esforço bilateral da pessoa com deficiência e da escola, a escola tem que criar meios, situações para que esse indivíduo com deficiência ele consiga avançar. A pessoa com deficiência também vai criar meios para que consiga avançar. Então, é uma situação, é um movimento que a gente chama de movimento bilateral. Não fica a responsabilidade somente para a pessoa com deficiência, mas para toda a sociedade. Para finalizar, eu vou trazer Mantoan, que eu amo Mantoan, que ela fala assim, tentando fazer uma diferenciação entre integração e inclusão. Ela fala assim, o objetivo da integração é inserir um aluno ou um grupo de alunos que já foi anteriormente excluído. E o mote da inclusão, ao contrário. A inclusão a gente vem para um sentido ao contrário. É o de não deixar ninguém no exterior do ensino regular. Ninguém, independentemente da situação dele. Desde o começo da vida escolar. As escolas inclusivas propõem um modelo de organização do sistema educacional que considera as necessidades de todos os alunos e que é estruturado em função dessas necessidades. Por que eu sempre cito Mantoan? Porque Mantoan, ela fala dos alunos com deficiência, mas ela fala de inclusão de uma maneira mais abrangente. Quando ela diz que ninguém pode ficar fora do ensino regular, ela está falando ninguém mesmo. Ela não está falando só do aluno que possui deficiência. Alguns professores falam assim, mas ele não aprende. Será que só o aluno com deficiência não aprende? Será que só o aluno com deficiência tem dificuldades de aprendizagem? Ou outras pessoas que não possuem nenhuma deficiência também têm? Então, quando o Mantoan fala de processos inclusivos dentro da escola, dentro da instituição, dentro da sociedade, ela está se remetendo a todas as pessoas que são excluídas. Não somente aos grupos de pessoas que possuem alguma deficiência, tá bom? Por isso que nós vamos falar de educação especial numa perspectiva inclusiva, porque nós vamos falar, sim, dos alunos com deficiência, mas nós vamos falar da inclusão de uma maneira mais abrangente, porque existem outras pessoas que são excluídas na sociedade, tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje. Obrigada. Até o próximo encontro. Educação à distância, mudando realidades.